O programa vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras a partir das 11 horas, com vídeos a vivo. Web Rádio ABC, sempre com você. Oi, pessoal. Tudo bem, amados? Sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Web do ABC em Raiz que Liberta. O tema é em constelação familiar e mais alguns assuntos. Ficam à vontade caso queiram fazer uma facilitação. Bom dia, Adriana, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos. Lembrando que na rádio existem outros também, pessoas que trabalham nessa área de terapia e tanto outros temas, né, relacionados às pessoas, o melhor mundo, psicólogos, né, não somente eu, cada um tem uma identificação, né, um carinho, algo, alguma coisa, uma história. Estamos aqui a ajudar vocês no processo de cura, desenvolvimento pessoal. Como é importante, né, gente? Ainda mais no meio de hoje, com tanta coisa acontecendo. Mas vamos mudar o nosso foco, o nosso olhar, que é exatamente isso que Bert Hellinger traz a nós, né, nesse momento. Pessoal, hoje eu vou apresentar... Oi, amor, meu marido falou um oi aí, linda. Obrigada. A gente estava super ansiosa. Obrigado, Fernando, mandou boa sorte para mim aqui. Ó, meu marido me assistindo aqui presente. Que delícia me ouvindo. Oi, amor. Gente, a gente vê que aqui na constelação familiar, quando se trata de família, né, como é importante, né, a gente dar uma atençãozinha lá dentro, né, e pensar em uma pessoa onde causou algum tipo de, né, problema. Então a gente pede essa concentração, né, para que a gente possa, né, focar sem julgamento. Mas antes de tudo, antes de todo, gente, vamos fazer uma oração, pedir para Deus que realmente me usa, né, em sintonia com nós aqui presente. Tá joia? Então, primeiro a gente vai fazer a respiração. E depois eu trago a oração de uma forma diferente, com o sinal da cruz mais profundo, né? Que eu trago aqui sempre nas minhas lives aqui do TikTok e agora no Web Rádio ABC. Então vamos soltar primeiro, gente, a respiração. Nós vamos esvaziar primeiro nosso pulmãozinho aqui, né, toda essa parte, né, da barriga aqui, nessa concentração ali, que começa todo o afobamento, né, da respiração. Quando a gente tá com raiva, né, até a respiração, a gente não dá uma atençãozinha, não é só o coração não, gente, é a respiração também. Então a gente vai esvaziar e depois a gente vai começar com a nossa oração, pedindo a Deus ajudar nós agora nessa presença. Em 3 vezes, separando em 3, soltando. Pegando o limpo aqui, não adianta pegar o sujo aqui, né? Então a gente pega o limpo aqui. Soltando. Aproveita, gente, esse momento, fazer essa respiração. Não vai levar mais de 5 minutos, gente. Mais uma vez, pegando o limpo. Soltando mais uma vez. Vocês vão começar a sentir seus ombros soltarem. Você começa até a sentir a pele respirar, sabe? Aproveite esse momento, gente, comigo agora, principalmente pra você. Pegando limpo de novo. Soltando. Olha, até bom pra mim, gente. Eu tava ansiosíssima aqui, né? Nesse momento, assim, de rádio, né? Onde muitas vezes a gente não tem tempo, né? Só de ouvir, você pode colocar o foninho de ouvido, ou então colocar o celularzinho ali, continuar com seus trabalhos diários, né? E dar uma atençãozinha interna pra você também. Tá joia? Agora eu vou pedir pra Deus, né? Senhor, né? Em nome do Pai, olha só.
Sinal da cruz, gente. Em nome do Pai, Senhor, vem interceder sobre a nossa presença agora nesse momento, usando, né, sua energia, seu poder, ó Senhor Todo-Poderoso. Em nome do Filho, que veio novo, olha só no ventre aqui das mulheres, né? Olha só como é importante o ventre. Foi ali, né, que veio tudo novo através do ventre. A terra, né? Tudo é um nascimento, olha só. E quando a gente às vezes trata a mãe, a gente trata a mãe terra também. Olha só, já entra a constelação familiar, né? Que vem o espírito, olha, do lado do coração, como é importante, né? A gente dá uma atençãozinha agora pro coração, ver como é que ele tá, ansioso. Eu tô ansiosa agora, né? Mas vivendo aqui, né? Na nossa presença. Mas é bom, para que dá um impulso, né? Na nossa energia. Que vem o santo, né? O santo, aquele que traz paz, leveza. E a gente não consegue mais ouvir aqui fora, gente. A gente vai começar a ouvir internamente no centro, como Bert Hellinger fala. Que o essencial é o simples, é no centro, simples. O centro que a gente começa a ouvir. É ou não é? Olha, eu começo a acalmar. Obrigada, Deus. Amém. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho da constelação familiar, como é a rádio aqui, né? Para mim, já é a segunda vez que eu estou aqui, né? E agora eu estou abrindo Raiz, né? Liberta, que vem ali toda a questão da libertação, né? Através da nossa raiz, né? Eu vou trazer um tema antes de começar, que eu achei de extremamente importância, aqui do livro de Bert Hellinger, né? Eu abri justamente o que eu abro, o que eu pego durante o dia, eu trago aqui, para que realmente vai servir, né, para o nosso ensinamento interno. Então, Pensamentos da Caminho, de Bert Hellinger, eu amo esse texto aqui, são textinhos curtinhos, porém muito profundos. Eu vou começar de ler aqui mais um pouco a minha profundidade, né, junto com esse tema. Alegrai-vos com a vida, o título. O que convém mais à vida do que alegrar-se com ela? Bert Hellinger faz essa pergunta. Quem se alegra com a vida, assume-a como ela é. Alegra-se com a origem de onde ela foi dada. Alegra-se primeiro com seus pais e antepassados, ultrapassando-os. Alegre-se com todo o maior do qual depende a vida e que a sustenta. Alegre-se com tudo o que pertence à vida, com o que promove ou mantém, e com o que faz transbordar e fluir continuamente para outras pessoas atuais e futuras. Quem se alegra com a vida, alegra-se também com a vida das outras pessoas. Deseja-lhes o bem e quer que elas cresçam, se expandem, se realizem. Coloca sua própria vida a serviço da vida delas e recebe sem incitação o que lhe querem dar de suas próprias vidas. Nesse intercâmbio, sua vida se enriquece, juntamente com as vidas dessas pessoas. Mas a vida também cresce quando sofre resistência. Não há crescimento sem oposição. Essa é uma das condições da vida. Em vez de evitar a resistência, devemos superá-la pelo crescimento. Fortalecido por ela, tanto mais nos alegraremos. No entanto, nossa vida também caminha para um fim, mas precisamente ela cede lugar a outra vida. Quando queremos bem a nova vida, de boa vontade, lhe cedemos lugar e nos retiramos no tempo devido.
alegrando-nos com o novo e o abençoando, reconciliados com o fim de nossa vida. Olha só. Então, muitas vezes, gente, a gente acha que depois da morte acaba a nossa vida, né? Mas, na verdade, cada etapa da nossa vida entra para um novo. Não é mesmo? Vocês nascem, saem do ventre da mamãe, né? Uma nova vida. Nesse momento até começam os nossos momentos de trauma, inconscientemente, né? Porque a gente fica 9 meses na barriga da mamãe, na barriga. Depois, né? A gente se despede dessa vidinha, que dói. Imagina um bebê, não é mesmo? Aí a gente vê outras pessoas, nossa família, nosso pai, nossos irmãos, todos vêm visitar-nos, primos, tios, avós. Olha só, né? A gente começa a ver outro mundo, uma nova vida. Depois a gente cresce, a gente vê os vizinhos, novas vidas. Depois a gente vai para a escola, igreja, trabalho, novas vidas. A gente sempre está em novas vidas, junto com outras vidas. Como isso é importante, né, para o nosso desenvolvimento interno, para o nosso crescimento. Então a gente sempre está novas vidas, novas evoluções, né? Mas a constelação familiar, ela vem bater um ponto, né? É para as pessoas voltadas, onde ela dá uma olhada aonde alguma coisa, algo, né, fez com que você excluísse, né? Uma exclusão geralmente é um sentimento, onde Bert Hellinger lhe traz, né? Agora eu vou falar um pouquinho de Bert Hellinger, né? Que foi um filósofo, teólogo e também psicoterapeuta, e trouxe a constelação familiar, né? Voltada a esse campo fenomenológico, onde a gente vive esses campos, né? Onde a gente lembra, mas muitas vezes inconscientemente existem alguns conceitos, né, não resolvidos, onde a gente acaba excluindo aquilo, né? Colocando máscara através de alguns sentimentos. E as novas vidas que aparecem acabam trazendo alguns sintomas, onde a gente começa a perceber que algo, alguma coisa não está indo bem. É ou não é? Né? Seja através de uma doença, através de uma depressão, psique, através, enfim, familiar, né? Problemas familiares entre pais, né? Do grupo onde se vive também, porque é tudo familiar, onde você veio, né, desde escola, trabalho, tudo faz parte, né, de um desenvolvimento, de uma dor interna muitas vezes, né, gente? E principalmente também algo oculto, secreto, algo que a gente não sabe o porquê, né? Tá tudo bem, minha vida está indo bem, mas não sei, algo, alguma coisa lá no fundo ainda me deixa assim, sem saber. Olha só, né? Lembrando que a constelação familiar, ela não faz parte da parte dos psicólogos, né? Por quê? É um tratamento como se você fosse um médico, se tomasse uma medicação, você não pode parar, a não ser, né, por eles. E a constelação familiar, ela não pode ser usada no psicólogos, quando eles estão fazendo esse tratamento, compreende? Então, ela é uma terapia, né? Ela é uma terapia fechada, onde se deve fazer somente essa terapia. E tem algumas pessoas que não possa fazer a constelação familiar, desde uma pessoa que está grávida de 3 meses, porque nesse momento, né, ela pode ter uma reação e pode antecipar, né, um nascimento, um aborto, né?
E também pessoas que estão tomando drogas, né? Qualquer coisa que faça com que ela não esteja presente, né? E a pessoa também ela tem que querer, né? Ninguém obriga, a gente está aqui para conversar, para falar, né? E hoje eu abro uma facilitação, eu tenho 1 hora, agora se eu tenho meia hora, quem quiser ver alguma coisa, fica à vontade, tá? Estou aqui, tem algumas, né? Trago minhas cartinhas aqui, mágicas aqui. Fernanda, vamos fazer interatividade aqui, vamos ver quem está online aqui com a gente. Sim, por favor. E aproveitando, quem quiser participar, fazer suas perguntas, sintam-se à vontade. O WhatsApp é 11 99772 4117. Tem aqui a Toninha desejando as boas-vindas, né, a mais esse programa, Raiz que Liberta. Marlene Alice dando bom dia aqui também. A Bibi Moura, a Vera Lúcia, também desejando boas-vindas. Também a Celeste Rocha, a Sônia Maquia, a Luciana Sami, a Maria Ordália. A Sônia, inclusive, colocou aqui palavras maravilhosas. Fernanda, obrigado. Obrigada. A Regiane aqui também dando bom dia a todos, e a você também, Fernanda. Bom dia. E aí eu vi quando você mencionou aqui no livro, né, alegrar-se com a vida. Aí eu, Fernanda, fico me perguntando aqui, e queria jogar essa bola para você. A gente percebe no dia a dia muitas pessoas que não conseguem perceber a grande verdade de por que vocês têm que estar alegre. Ou seja, você está bem, está vivendo. E a gente percebe isso quando acontece alguma coisa errada com a gente. Por exemplo, a gente não dá importância porque a gente enxerga, não dá importância porque a gente anda, não dá importância porque as nossas mãos fazem um monte de coisas. E quando a gente sofre alguma intervenção médica ou, por exemplo, fica doente por algum motivo, momentaneamente, a gente começa a notar, nossa, como essas coisas são importantes. Mas também é só naquele momento. Você se recuperou, volta de novo a reclamar da vida, a reclamar de tudo. E esse momento que você diz aqui de alegrar-se com a vida, por si só, fica esquecido, né? E eu acho interessante porque é muito difícil da gente entender que essas vitórias que a gente tem a cada dia, porque a gente está vivo, né? Não existe uma referência, não, eu estou com quase 60, ou a pessoa está com quase 30, ou a pessoa está recém-nascida, vai viver muito mais. Não existe essa referência. A pessoa pode nem chegar a nascer direito e já morrer. Então, isso não é referência. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma situação, um comportamento muito estranho, porque realmente não agradecemos pelo que somos, né? É muito mais fácil a gente reclamar pelo que somos. Isso é errado, né, Fernanda? Depende. Reclamar pelo que somos pode não ser errado? Conta pra gente. Isso é uma questão muito pessoal, né? E pela questão do convívio entre famílias, né? Irmãos, ou alguma coisa que vem dos antepassados também, né? Isso relacionado à consolação e à vida, né? E fala justamente aqui, se a gente não agradece do jeito que foi, e começa a ter essa visão que foi a melhor coisa que aconteceu para que a gente estivesse aqui, senão a gente não estaria aqui. E a vida é assim, é pra gente também reclamar, pra gente também falar, colocar o nosso ponto de vista, a gente ver que a gente quer melhorar, e tá tudo bem, né? E focar nisso, né? E principalmente assumir o teu próprio erro é a chave da constelação familiar, né? Porque muitas vezes a gente quer culpar os outros, mas a gente acaba vendo que a gente é mesmo, né, o próprio errado. Então, assim, é uma coisa pessoal, eu não tenho como mudar você, a não ser você mesmo, né? E problemas todo mundo tem, gente. É a vida. A gente é carne e osso, a gente vai bater o dedo na esquina, vai doer, a gente vai reclamar, aquele dia não vai ser legal e tá tudo bem, né? Amanhã é um outro dia, se Deus está dando sempre um novo amanhecer, tá tudo bem. Mas eu sempre falo,
né? A questão está no dia de hoje, no dia de agora, como você está se sentindo, né? Se esse bater na quina continua todos os dias, é porque há alguma coisa quer te apresentar, quer te mostrar, né? E muitas vezes eu sempre coloco e trago e pergunto, e faço essa pergunta agora para vocês, esteve algum momento, a gente usa uma máscara, né? Às vezes inconscientemente, e muitas vezes se teve algum aborto na família. Olha só, né? Então a gente está reclamando inconsciente, mas a gente está reclamando, tentando trazer à tona algo que muitas vezes a gente excluiu, né? Sim. E a constelação familiar tem esse poder de trazer essas respostas? A família tem esse poder. O próprio Bert Helling fala que a constelação já estava antes dele. Então, assim, é por respeito à família. Então, toda exclusão, alguma coisa dentro de você, então a gente não adquire somente o nosso DNA da família. A gente adquire dores, traumas, sentimentos enraizados, né? Eu li um livro que até um peixe que quando ele morre, quando a gente vai comer, a gente pega as células dos sintomas que ele teve, medo de morrer. Nossa, sério? Sério. Só para dar um spoiler, né? Da onde porque é uma vida, né? Isso eu li esse livro, eu tenho esse livro, inclusive. Porque não deixa de ser uma vida, né? E daí a gente tá assim, com medo de morrer, a gente não sabe por quê. Às vezes é aquela célula que você pegou daquele bicho. Entendi. E a gente... Porque é energia, gente. A gente tem armazenado, até eu trouxe aqui, né? Dentro da gente, a anotação, eu tenho que ler, que eu faço muita anotação, às vezes eu não lembro tudo assim, a numeração, né? Normal. Vocês vão entender agora. É, né? Tanta informação. Né? É tanta informação que a gente... Então, muitas vezes, a gente fica procurando um culpado, né? Às vezes a gente acha que até a gente é culpado e a gente não é culpado, tá tudo bem. A gente quer resposta. A gente quer resposta o tempo todo, né? Então, muitas vezes, a gente só temos consciência de 2.000 bits. Só? De informações. De 400 bilhões de bits que a gente só acessa. Então, imagina. Muito pouco, né? Por isso que eu tive que ler a numeração que eu lembrava. Eu lembrava, a gente esquece, né? Porque eu estou no desses 20.400 bilhões, né? É verdade. De informações que processamos por segundo. Né? Sim. Você vê que a gente tem uma inteligência, a gente não usa. A gente não tem... Diz que a visão da gente não tem capacidade de ver. Eu acho que tem os alienígenas já aqui, que a gente já está descobrindo, que a gente está vendo a gente, só que eles pensam, eles não conseguem enxergar a gente, porque assim, a gente não... Porque não desenvolveu. Não, a gente trava, porque às vezes a gente tem medo do desconhecido. Isso tem mesmo. Né? Eu acho que a grande dificuldade, às vezes, da pessoa também progredir é o medo, né? Daí vem as doenças para mostrar assim, pra gente evoluir, pra gente dar valor, daí pra gente melhorar. É verdade, e curioso. Aí a gente volta a ser chato. É verdade, e curioso, viu, Fernanda? Porque a semana passada teve um programa que falou sobre medo, que foi o da Sandra Passarelli, se eu não me engano. Sim. E na segunda-feira, o programa Explorando os Mundos também falou sobre medo de viagem, por exemplo, que é um dos medos. Né? Eu tenho. Você tem? Eu tenho medo de avião, mas esses dias eu fui na tirolesa. Foi tranquilo. Não, isso eu não vou, não. Imagina a senhora que você tem 39 anos, por ela eu tive coragem, não tinha ido, mas foi tranquilo, falei, eu ia de novo. Eu sei que até que eu sei que não iria acontecer nada no trajeto, tem esse pensamento confia, assim, né? mas não sei como é que eu ficaria do coração, sabe? Quando esse trajeto acontecesse. Tanto mais assim, mas eu sei que eu olho muito estatística, né? Falo, qual é a chance de acontecer alguma coisa? Até aí, aconteceu não sei onde, mas carro também acontece. Até aí, então, você não vai andar de mais nada. Até dentro de casa acontece. Né? Sim, e até porque solta uma adrenalina, né? Diz que não é muito bom pro coração.
Porque é muita, sabe? Porque a gente tem que ter preparo. Olha só como é interessante. Também é bom para algumas pessoas, também é bom. Não tem, por isso que eu digo, não tem como. Às vezes aquilo que não é bom para você é bom para o outro. Então isso muito depende, né, do próprio ser humano. Então a gente tem que respeitar. É verdade. Né? É verdade. É ali que começa a evolução nossa. Né? Sim. Cuidar da gente. Pois é. E aí, Fernanda, você tinha colocado aqui a questão do aborto, nossa, já mexeu com o pessoal aqui. Ó, tem uma xará sua aqui, Fernanda Carvalho, dando bom dia. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? A Sônia colocou, Fernanda, minha mãe teve 2 abortos. Como fica eles em vida? Seriam meus irmãos? Já minha mãe falecida há muitos anos se foi. Gente, agora ela ficou com essa dúvida aí. Lindo. A gente perde na morte, mas nunca o pertencimento à família, tá? Então, essa peça é fundamental. Eu já tinha falado sobre isso, eu sempre repito, porque a gente acaba esquecendo, né? Sim. O aborto aqui no Brasil, ele né, você vai ter preso, né, se você cometer esse ato. Mas algumas das coisas que inconscientemente vai trazer uma coisa muito importante em relação a isso, que a gente, quando teve um abortado, a gente elimina, acha que não é uma pessoa importante. Mas a gente vem através de um ato onde a gente foi esse pequeno ser também. Então, o momento da concepção, né, é um ser importante, ele quer ser visto. Então, quando a gente fala assim, eu tenho 2 irmãos e teve 2 abortos, então eu tenho 4 irmãos, né? Através desse sacrifício, olha só, de desenvolvimento da vida, e hoje foi através de alegrai-vos com a vida, vêm os próximos, que para a evolução, que é importante a peça-chave para estar aqui presente de nós. E olha que curioso, Fernanda, a Sônia completou aqui, depois também tem o depoimento da Vera Lúcia, que eu já leio, mas completando da Sônia, e aí ela completou nessa história dizendo assim, eu não tive filhos e minhas irmãs também não. E todas foram casadas, são casadas, né? Sim. Ela, no caso, é viúva, mas as outras são. Tem algo a ver com isso? No mundo espiritual, os irmãos tiveram filhos, só as mulheres não. Então, por exemplo, o que ela quer dizer? Ela tem irmãos e irmãs. Todas as mulheres da família dela, entre irmãs, não tiveram filhos mesmo casando. Já os homens tiveram. Mas diante desse quadro de 2 abortos, ela quer saber se por acaso tem algo a ver ou foi só uma coincidência mesmo. Teria que abrir a constelação, porque há um sentimento em relação a isso, né? Vem um sentimento, não vem? Mas a gente vê que o fluxo da vida não é só questão de filhos. O fluxo também é você ajudar o outro. Um novo nascimento de que você passa para um outro um novo conhecimento. Mesmo esses que foram abortados, ele trouxe um conhecimento, mesmo não estando presente aqui, gente. Né? Então, a gente acha, é importante sim, né, para um casal ter filhos, mas é importante você também continuar ter filhos, mas desse sentimento de cuidar de outro aspecto desse sentimento para uma criação, um trabalho, né, em casa, uma tia, né? Olha só, de repente você encontra um homem viúvo que tem filhos e às vezes você vai ser parte de ajudar esses, sendo mãe, não sendo a mãe, nunca pode, mas trazendo essa ternura de cuidado, assim as empresas, essa ternura de cuidado, de desenvolvimento, né, de coisas melhores, compreende? Então, se eu quero te acalmar teu coração em relação a isso, foque nisso. Qual que é a sua profissão? Ali você já está, né, trazendo algo para as próximas vidas. Então, assim, para Deus, esse é o fluxo da vida, que continua, né, alimentando os outros, através do teu trabalho. Olha só. Compreende? A Vera Lúcia colocou, eu tive 3 abortos e 5 filhos. Um faleceu com 42 dias. Graças a Deus, 4 saudáveis.
Então, na verdade, você teve... Então, vamos lá. Vamos calcular quantos filhos você tem. Você não teve aborto, você teve tantos filhos, mas faleceram. Não, peraí, teve sim. Foi assim, ó. 3 abortos. 3 abortos. E 5 filhos. Desses 5 filhos... 5 filhos total com aborto? Um faleceu com 42 dias. Os abortos foram os abortos, 3. Aí ela teve 5 filhos. Ele nasceu, 42 dias, morreu. Sobraram 4, e os 4 são saudáveis. Parece problema de matemática, né? Então vamos no total aí. Deu quanto? Deu 8. 3 foram abortos, não chegaram a nascer. 1 nasceu, mas morreu com 42. E 4 estão vivos e saudáveis. Gente, eu não estou aqui para curar ninguém, né? Mas são filhos. Então são total, vamos contar, 5 filhos, mais 3. Então são 8 filhos. 8 filhos. Entre esses 8 filhos, só mudar o ponto de vista, o olhar e a conversação. Olha só isso. Eles foram importantes independentemente desse curto tempo de vida aqui. Então eles querem ser vistos. Não se sinta culpada, era para ser assim, para que esses novos, mesmo esse de 43 dias, ele de repente quis partir. A gente tem que respeitar a decisão deles também, dos filhos. E principalmente a gente tem que cuidar das nossas escolhas, nossas decisões, tá? Mas era bom olhar a constelação, né? Abrir esse campo para ver o sentimento que você tem ali. Então isso a gente tem que respeitar. É só, né? É claro que você está falando superficialmente, né? Você fazendo a constelação já fica isso, muito mais profundo, né? Que daí é a respeito da família. Porque quando... né, a gente se une com as pessoas, né, um casal, é a família que une, compreende? Então eles vêm em prol apoio e é para se curar. Olha só, né? Interessante. É. A Celeste Rocha colocou: Fernanda, você falou em aborto. Por volta de 1975, minha prima se engravidou e fez o aborto em uma curiosa... fez o aborto em uma curiosa e veio a falecer. Aqui deve ser erro de digitação. Sim, entendi. Ela fez faleceu. o aborto e veio a falecer. Na época ela tinha 17 anos. Sofreu muito e dizia para a enfermeira que não queria morrer. É isso que está escrito aqui. Então, quer dizer, fez um aborto, então pelo visto com 17 anos, a prima dela sofreu muito, né? Primeiramente, a gente... uma das coisas que eu sempre falo, e vocês vão me ouvir falar aqui, sem julgamento. Trabalhe e não julgar. É muito difícil. A gente se julga, né? Então, uma das coisas, assim, umas peças principais que eu tive que aprender, né? É não julgar. E às vezes é difícil, porque a gente vem com muitos problemas, né? Depois que a gente cresce, a gente fica críticos. Por que a gente tem essas críticas, né? E esses dias, e a mulher, ela já tem isso na consciência dela, que quando ela vai gerar um filho, independentemente se foi aborto, se praticou aborto, se vai para o neném, ela corre o risco de vida. Então, em respeito aos nossos pais, minha mãe, a sua mãe, os seus pais, né, a gente sabe que eles deram esse sacrifício. Tá tudo bem, gente, é assim, a vida é assim. A Toninha: oi Fernanda, também tive 4 filhos, 2 saudáveis, um 37, outro 34 anos. A minha prima filha faleceu, tinha 11 meses e sofri um aborto espontâneo, estava de 3 meses. Ah, tá, então a prima, na verdade... A primeira filha faleceu, tinha 11 meses e sofreu um aborto espontâneo, estava de 3 meses. Então foram no total, agora matemática, no total foram 4, 2 saudáveis, um com 37 e outro com 34. Uma faleceu com 11 meses e a outra foi um aborto. Bom, a gente já tem que colocar a constelação, porque tem um sentimento em relação a isso. De repente, esse aborto também seguiu um outro aborto. Eu senti, né, como terapeuta, eu não estou abrindo o campo agora, mas assim, tem que olhar.
abrir a constelação, compreende? Então, por respeito, não é a gente, mas essa família, elas dão permissão para que eu olhasse, compreende? Então a família, quando vocês abrem a constelação, a gente dá, sem julgar, dá o respeito a eles, que você possa ver esse sentimento à toa, o porquê, né, de você, né, estar com algum sintomas internos que te traz, né, à tona isso. É importante também, né? Fernanda, como é que é feito a constelação familiar? O que eu quero dizer nesse sentido? Por exemplo, a pessoa que quiser fazer, depois você já aproveita e dá seu contato, como é que é para fazer. Mas assim, quando a gente fala em familiar, a gente está vendo exatamente o que você está falando aí de família. A pessoa sozinha ela pode fazer, tem que envolver outros membros da família. Como é que é esse processo? Sim, né? A gente vê as pessoas de origem, ou da convivência ali, né? Pode ser pessoal também, alguns sintomas entre irmãos, pais, entre pais, né? Algo oculto, segredo. Muitas vezes a gente sabe de algo e a gente tem medo de dizer aquilo. Então, muitas pessoas preferem fazer somente o terapeuta e a pessoa, né? Eu tenho os bonequinhos, né? Que às vezes ela não quer colocar algo à tona. Mas as pessoas que procuram constelação familiar, elas estão tão focadas no problema delas que elas nem lembram mais as histórias dos outros, né? Porque elas começam a ver que aquele problema apresentado tem algo relacionado também a ela, então ela acaba se curando também. Compreende? Entendi. Mas devido às vezes a alguns assuntos, né, pessoais, tem esse, né, porém, né, de fazer no particular, e também tem grupo que é maravilhoso, e foi ali que eu comecei, que eu amo, né, onde as pessoas começam a ter os sintomas, a gente não fala do problema, simplesmente ele apresenta, e a pessoa, para ela, aquilo, sabe, é a chave. Então, tanto pode ser no individual como pode ser no grupo. Isso. E de qualquer forma você vai atingir o objetivo. A pessoa, né? A pessoa, no caso, isso. E você quer fazer o seguinte, eu vou tirar a foto desse bonequinho, se me permite, sim, e aí pôr no grupo, olha que aí você começa a explicar, mas eles já vão estar vendo a imagem lá. Tá? Então pode explicar e eu vou colocar lá. Independentemente se aqui eu coloco primeiramente, né, ou a mulher ou o homem, tanto o homem como a mulher pode constelar a partir dos 7 anos também, tá, gente? Onde você tem já o desenvolvimento, né, de saber o que é certo e o que é errado. Tanto é que um juiz trouxe, né, essa terapia no meio jurídico através de uma criança, e ela só tinha 5 anos. Acho que 5 ou 6, não lembro, mas, gente, depois eu corrijo, tá? Não quero, né? Mas eu vou contar a história, foi mais ou menos assim, que a avó brigava pela guarda da neta. E, né, julgou a mãe. Então, queria tirar a neta e queria falar um monte de coisa. Tava assim, pra perder a filha, a própria filha. Só que nós, consteladores, né, a gente sabe que a família é muito importante, então a criança, ela sente, né, o que é importante para ela, o que é verdadeiro para ela, o que é essencial para ela, né? E foi nesse momento que ele colocou os bonequinhos, né, colocou a vovó e a mamãe e pediu para que essa criança escolhesse com quem ela gostaria de ficar. Ela foi diretamente para a mamãe. Fechou o caso, acabou, fechou. E esse processo também é bom porque logo fecha, não fica andando em condenamento, porque daí de repente já ia atrás, né? Não, acabou ali, morreu, solto. E evita sofrimentos desnecessários. Principalmente para a criança. Verdade. E ela vai ter, porque a avó fala mal da mãe, não é bom, isso corta no meio, tanto a mãe também fala mal da avó. Por quê, gente? A gente tem a metade do papai e da mamãe.
Então a gente tem a família do pai e da mãe em nós. E quando a gente subjuga, muitas vezes, né, a gente está julgando a gente. Né? Então quebra a gente acaba ficando inseguro porque a gente acha que a gente não é merecedor. E uma coisa que vale a pena lembrar, que constelação familiar é tão sério que realmente é muito usado e cada vez mais usado em questões jurídicas na parte da família. Né? Esse é um dos exemplos que ela deu aí, mas é cada vez mais usado. E se não fosse sério e que trouxesse resultados efetivamente, jamais iria ser usado nessa situação que é tão delicada, né? A Cleia da Óptica Perfeito Olhar também aqui dando os parabéns. Obrigada. Um bom dia pelo programa. Gente, como eu vou abrir o programa, se quiser, os próximos que vier e quiser fazer uma facilitação, lembrando que é 1 quilo de alimento. Não precisa nem trazer para mim aqui, tá? Mas lembrando que esse 1 quilo de alimento vocês dão de presente, lembrando de mim, né? Às vezes vir aqui, ou pagar para mim, ou trazer o alimento aqui, vocês dão para esse necessitado. Então eu peço, né? E daí tem no particular, né? Também quem entra aqui na rádio ganha um desconto, um bom desconto, tá? Legal. E ficam à vontade. Eu deixo no telefone, né? E a gente marca. Apesar dela estar no grupo, a gente sabe, o grupo tem mais de 200 pessoas, é difícil identificar as pessoas se não tiver um nome lá. Sim. Depois, quando terminar o programa, você digita o seu telefone lá no grupo, que aí vocês vão ter, caso vocês queiram falar com ela após o programa e tal. E a Cleia, ela colocou assim, tive 4 gravidez, 3 filhos saudáveis e um aborto espontâneo com 2 meses. Olha, sabe o que é interessante? Porque, você vê como é a coisa? Sim. Normalmente não se fala sobre esse assunto. E qual é a sensação que você tem? Que parece que é só com você que isso aconteceu. Eu tive um filho que faleceu. Então, e aí eu já vou falar, a Kátia também. Eu tenho 3 filhos, né? Eu coloquei um nome, a Melina, foi na constelação familiar, ela apresentou. Quando ela apresentou, foi presencial, assim, eu agarrei aquela mulher, era uma mulher mais, ela devia ter uns 80 quilos, eu peguei aquela mulher no colo. Eu pedi perdão, sabe, por que foi embora, e foi um sentimento, assim, muito libertador para mim, foi muito importante, foi onde eu foquei. Pois é. Eu tinha questões também relacionadas ao meu pai, né, o pai. Olha como é importante. Depois, hoje, o meu pai está muito presente, ele manda muita mensagem para mim, então assim, está sendo muito gratificante. Assim. E eu tive uma viagem agora, recentemente da Alemanha, que me chamou a atenção. Ele começou a me chamar a atenção. O que você está fazendo sempre indo para a Alemanha, filha? E voltando, sabe? Que foi importante ouvir dele isso para mim. A minha mãe também, quando eu comecei a fazer meus TikTok, interessante. Quando você pensa assim, meus pais, né, muitas vezes tem muitos conflitos em relação ao pai, que nunca está, né, presente. A gente sempre quer ser até a criancinha, né? Verdade. Mas a gente tem que ser maduro, um amor maduro. E eles aparecem e sempre, mesmo depois da morte, alguma coisa vai trazer à tona esse sentimento. E eles são as pessoas certas para nós. Hoje eu tenho certeza que não existe, dentro de todos os relacionamentos, figura melhor do que pai e mãe. Né? Não adianta, não vai comparar com irmãos, não. Pai e mãe é pai e mãe. Não adianta. Pena que a gente demora um pouco para entender isso. A gente tem a fase da adolescência, briga muito, quer viver a nossa própria vida. Aí as coisas erradas, dá culpa deles. Tudo é eles. Tadinho, fizeram o melhor que podem. E lembrando que eles são pessoas normais. Que eles não podem errar. Porque a gente acha que eles são heróis, né? Eles não podem ir no banheiro, eles não podem, né, passar dificuldade. Não vão ficar doentes, eles sempre têm que estar ali, intactos, né? Se você não conquistou tal coisa, por que você não conquistou? Olha aí, eu podia estar melhor. Isso. Daí eu tenho dificuldade por causa disso. A culpa a gente põe para os outros e eles são um deles que a gente está jogando também. Quando você acorda, às vezes é até tarde demais, né? Porque já partiram, né? Não conseguiu em vida fazer isso. Sim. Né? E agora, ainda assim, mesmo que falhem, são seres humanos. Todos nós fazemos isso. Aí você vê que nessa questão de abortos, a Kátia teve também. Eu lembro que a gente estava viajando, ela não sabia que estava grávida, deu azar, tinha um Uno. Ela tinha mania de, ao invés de pegar o Uno, que é uma maçaneta meio para dentro,
que era 2 portas, Uhum. ela pôs a mão ali e prendeu o dedo. Deve ter sido uma dor infernal. Estava no interior, de Cajati, se eu não me engano. Aí fomos rapidamente para o pronto-socorro, e eu não faria isso, mas a enfermeira, é melhor você tirar a unha, porque senão vai nascer uma outra por cima. Ela, tá, então vai. Foi lá, deu anestesia, antibiótico, papapá, e ela já estava grávida e não sabia. Então você teve, E tem tem quase certeza que isso contribui muito para acontecer E o que você aborto. sente? Era um menino ou menina? Não deu para saber, né? Porque era. Não sente no coraçãozinho, um nomezinho ali? Tem um nome que te chamou a atenção? Não consigo. Acho que talvez ela possa sentir alguma coisa, né? Mãe sempre é mais nesse ponto que carrega, né? Dá um nomezinho pra ele. E ela. eu tenho uma filha, né? A Kátia que não tem. A Kátia não tem. Então, quantos anos ela tem? Quem? A tua filha? A minha já tá. Deixa eu fazer as contas aqui. Estou com 60. Ela vai fazer 39. Gente, uma filha de 39, nunca imaginei. Estou com 59 e ela vai fazer 39. Exatamente. Sim. E já tenho netos. Netos são pequenos. Parabéns. Então, mas a Kátia não. E eu sinto que ela não deixa isso tomar conta da vida dela, mas sempre de vez em quando. Por quê? Apesar de ter acontecido isso, aí depois eu tenho um pouco de culpa. Eu também fiquei empurrando para frente. Espera a gente ter uma situação melhor. Espera não sei o quê. E o tempo passou. O tempo passou que ela pudesse ter filhos. E agora fica, puxa, devia ter feito. Fica essa sensação estranha, né? Porque mais por ela mesmo. Poderia ser uma companhia e tudo mais. Enfim, a gente tem essas coisas, né? Sim. E é complicado. E aí que eu estou falando isso? Porque a gente vive num momento onde, como isso não é falado abertamente, porque é um assunto muito forte, mas a gente tem a sensação que são fatos isolados, que nossa, só acontece comigo ou eventualmente com alguém. Mas vejam quantas pessoas se manifestam em situações desse tipo. Então é mais comum do que a gente imagina. Né? E eu acho que o fato da gente não saber da dimensão disso, e aí tem questões religiosas e tudo mais, não saber da dimensão disso, acho que pesa mais do que o próprio ato em si, da situação em si que aconteceu. A gente começa a usar uma máscara, às vezes causou até uma dor, um sentimento, vocês passaram um estresse, um medo, ela também, né? Porque a mulher, ela sofre esse e agora? E depois ela pensa assim, será que vai dar um câncer? Verdade. Mas é a questão de olhar esse ser, né, que foi concebido para vocês. Então vocês tiveram filho em pouco tempo, mas espera. Porque eu digo para você que não deu para fazer tudo isso que você falou, porque a gente não sabia que estava. Quando atrasou para ela, normal, vai fazer teste, descobriu que estava positivo. Que lindo você falar sobre isso aqui. Aí ela está ouvindo, será? Deve estar com o celular lá. E aí foi fazer... Aí, a partir do momento que deu positivo o teste, foi fazer o ultrassom, né? E no ultrassom o coração já não batia. Então, por isso que não deu muito tempo pra gente... Porque não foi uma coisa programada. Sim, foi espontâneo. Foi tudo muito rápido. Foi o momento dele, né? Tudo muito né? rápido. E aí o grande problema foi realmente a gente deixar passar o tempo. E não tentar novamente. A Marlene Alice colocou aqui, tive 2 filhos, graças a Deus, são saudáveis. A Cléa, meus pais sempre foram muito importantes para a minha vida. Olha que legal, né? Gostoso, né? Isso a força da vida é maravilhoso. Aí a gente tem amor à vida, né? A gente sabe que vai ter problemas, felicidades, faz parte, né? Sempre do novo, porque daí quando a gente passa uma carga que foi negativa, vem depois a carga positiva, né? Por isso que a gente tem que usar o futuro, né? Porque amanhã vai ser um dia melhor. Se Deus der um novo amanhecer, tudo vai ficar tudo bem, vai voltar tudo novo. Faz parte, né, de nós seres humanos. Por isso que tem mar, tem essa coisa de mudar, toda a evolução, porque é pra ser assim, gente. Quem sabe daqui quando a gente partir, né, a gente vai ser um ser, né, iluminado. A gente é um ser energia. Para onde vai essa energia, né? Tá arquivada por aí. Você ficou arquivado nesse mundo. Então, tenta focar naquilo que você gostaria de ser hoje. Se você não está bem, foca no dia de hoje para que você melhore essa transformação. Lembrando que a constelação familiar tem 3 ordens que Bertelli trouxe, ordens do amor, que é a base, o pilar de tudo, né? Que é pertencimento. Então, você pertence a essa vida. Né? Quem veio antes
né? Tem procedência que vem depois. Então a gente tem que aceitar até os nossos ex, né? As ex dos nossos né? presentes companheiros, até uns ex que a gente ouviu dos nossos pais, elas foram importantes para que você estivesse aqui, olha só, né? A gente tem que mudar a nossa visão dessa percepção, né? E o equilíbrio, né? Ver o equilíbrio, se você não está dando demais, recebendo demais, compreende? Isso às vezes você não teve falando no decorrer do tempo agora, tá joia? Fernanda, a gente chegou, né? Chegou, 11 horas foi tão 59 rápido. Eu me como uma só. louca trazendo a coisa e você quer que eu te ajude, não sei o que, não sei o que, e agora aqui tem água. Ele já oferecendo água pra mim, né? Porque... É verdade. Aqui tem água, eu falei, obrigada, sente-se conforte aí, muito gostoso. E você vê que a interatividade das pessoas também é muito bom, né? Também faz a coisa fluir muito, né? Você tem um conteúdo e eles trazendo essa interatividade, com tantas informações, você já vai no ponto certo, já deslancha ali, né? E aí agora fica aquela coisa, depois a gente vai colocar logo no final do programa o contato da Fernanda aí no grupo. Isso. E aí, Fernanda... Eu tô aqui. Ó, o nosso próximo encontro aqui no Raiz... Que liberta. Que liberta, vai ser dia 4 de outubro. Claro, na quarta-feira, às 11 horas. Às 11 horas. Né? Mas não mudar ainda, né? Né? Toda quarta. Né? Ela tem então, isso tô também. aí, né? Pode acontecer. E se acontecer, será bem-vinda. Assim, uma curiosidade. Por que Raiz que Liberta? Conta pra gente esse nome. O que te inspirou esse nome? Porque é exatamente isso que as colegas falaram. Eu amo meus pais. Eu aceito eles do jeito que foram. Então é a nossa raiz. Os antepassados, tudo que eles passaram para que a gente estivesse aqui. Se hoje para nós é difícil, imagina para eles. Verdade. Né? Para quê? Em prol para nós estar aqui. Então eles torcem para nós, né? Então muitas vezes a gente acha que os pais, mas a gente quer ver os pais felizes. É ou não é? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Os meus já se foram, mas quando estavam vivos eu queria sim. Mas sempre, morte, a família permanece em você. Eles permanecem dentro das suas células. Eles vivem e vibram ali em você. Eu todo dia, a gente vai passar um pouquinho, mas uma coisa que é importante falar dentro desse assunto. A Lúcia, que é advogada e professora, em breve também ela vai estar estreando o programa. Estava programado para o dia 2 de outubro, mas ela está passando por uma crise muito forte de gripal. Gripe. Gripe. Mas está demorando muito, mas eu não sei bem o que é isso. Não é Covid, não, né? Então, mas ela... Aquela coisa, no primeiro momento... Pois é. No primeiro momento a pessoa não vai no médico, mas depois vai, agora já foi, tá medicada e tal. Sim. Mas está demorando muito para recuperar e acho que ela já deveria ter ido antes no médico. Então eu não sei como é que isso daí vai atrapalhar a estreia dela. Mas enfim, o que eu quero dizer. Ela fala dentro da origem dela, né, que ela vem do povo, inclusive, da Palestina. Tem francês, tem europeu, mas tem da Palestina também. E ela diz que ela foi incumbida dentro da família dela, que é a cultura deles, inclusive do Islã, de passar, como foi, inclusive, a partir da tataravó dela, de geração para geração, para não morrer, que foi a saída dele lá da Palestina para o Brasil. É outra realidade, né? Que a gente e eu fiquei impressionado, porque mantém vivo mesmo. Sim. Porque no que ela estava falando, eu estava pensando, eu lembro no máximo da minha avó. Não tenho a mínima ideia para trás dela. Sim. Né? Sim. E quer dizer, tenho certeza que para frente de mim, tipo, minha filha já não vai saber da minha avó. No máximo da minha mãe. E assim por diante. Vai apagando. Né? Não, mas eu digo, vai apagando na história. Eu sei que você vai do assunto, vai estar né? dentro que é lindo, né? Não um livro, né? Exato, vai estar dentro da pessoa. Porém, mas se a pessoa soubesse a história, talvez fosse mais fácil a vida. Sim. Né? Sim. E eles trazem isso. É muito curioso, né? Porque eles já trazem isso naturalmente, mantêm vivo. E para que isso se mantenha vivo, elege uma pessoa para contar isso para as próximas gerações. Interessante, né? Interessante. E quando chega uma determinada idade, ela vai incumbir esse assunto para outro. Eu sempre falo que a gente não adquire só a genética, a gente adquire o psique, o conhecimento, né, os traumas, a evolução, de como melhorar, de não morrer, enfim, né?
Família é extremamente importante, independentemente de como, né? Encerramento é com você. Pessoal, muito obrigada, né? Que raiz que liberta, que é através da sua raiz que vem toda essa libertação. Olha só, não tenha medo, né? Sejam felizes e sejam muito bem-vindos aqui, Web Rádio ABC. Gratidão, gente, do fundo do meu coração.